Buda já dizia que a causa do sofrimento está no apego. Os desejos não realizados e até mesmo aqueles que foram realizados geram sofrimento, e isso ocorre por causa do apego. Os desejos não realizados geram sofrimento porque ainda não foram realizados. Já os desejos realizados geram sofrimento porque lutamos por preservá-los, e essa luta por preservar aquilo que já conquistamos gera mais sofrimento. E quando realizamos um desejo, outros surgem, e acompanhados deles, mais sofrimento. A causa, portanto, do sofrimento é o apego. O apego em relação aos desejos não realizados e o apego aos desejos realizados. Qual a solução? O desapego. Desapegue-se. Deixe a vida seguir o seu curso e viva apenas para Deus, permitindo que Ele o guie em seu pequeno barco na correnteza da existência. Isso não significa que não devamos ter desejos ou que devemos fechar os olhos e deixar que tudo ocorra sem esforço. Não significa isso. Significa apenas que você e eu não devemos nos apegar. Ter desejos faz parte da natureza. Até mesmo os grandes mestres têm desejos. É claro que os desejos deles são desejos elevados, puros. Contudo, eles também desejam, mas não se apegam. Eis a diferença. A causa do sofrimento é sem dúvida o apego. E o apego nos cega de tal forma que pensamos não haver outros caminhos a seguir. E nisso está a ilusão. A ilusão em achar que aquele emprego é o único e insubstituível, que aquela casa ou aquela companheira são insubstituíveis. Tudo ilusão. Não há nada que seja insubstituível. Gosto de uma frase de Paramahansa Yogananda, quando ele dizia que Deus poderia criar milhares de Yoganandas se assim o quisesse, pois nada é impossível para ele. E quando perdemos algo que muito nos agrada, então esse é o momento do desapego, porque se você tiver fé, algo melhor virá, desde que você se desapegue e permita ao universo trazer o que é seu por direito divino e inalienável. Isso é fé. A meditação é o caminho interior que nos leva ao desapego, e se o seu apego é demasiadamente grande, então pare e medite. Mergulhe em Deus cada vez mais por meio de suas orações e meditações, até que esteja livre, completamente livre. Se não se libertar, é porque suas meditações estão muito superficiais e você precisa aprofundá-las. Existem pelo menos 3 estágios na meditação. O primeiro estágio é o estágio superficial, no qual você sente um pouco de paz, mas essa paz logo se desvanece. O segundo estágio é o intermediário, no qual você sente paz um pouco mais duradoura, mas que no primeiro momento de dificuldade ela vai embora. O terceiro estágio é o estágio permanente e profundo, no qual, aconteça o que acontecer, a sua paz é indestrutível. Esse terceiro estágio é muito difícil de se obter, mas é a meta, o alvo do yogi. O yogi que alcançou esse nível no qual nada nem ninguém podem roubar-lhe a paz interior, é um exemplo para os outros. Ele começou a trilhar a senda dos iluminados. É necessário muito esforço, muito trabalho interior para atingir esse estágio de equanimidade perfeita. Portanto, a causa do sofrimento é o apego, e a nossa libertação está na prática diária da presença de Deus, por meio de orações e meditações. Crie o hábito da meditação. Assim como alimentamos o corpo, devemos alimentar a mente e o espírito. Alimentamos a mente com boas leituras, com boas reflexões, e alimentamos o espírito
com práticas de oração e meditação. Se alimentamos apenas o corpo e apenas a mente, o espírito definha. Sem meditação, o espírito tem fome, fome de Deus. E essa é a maior causa do sofrimento em nossas vidas, a ausência de Deus.